primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Novo Testamento, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá. Quando você encontrar, diga amém. Diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós que pregamos a Cristo crucificado, que é escândalos para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Quem é chamado aqui? Levanta a mão aí, você que é chamado. Então é essa pregação. É loucura, a Bíblia diz, para o mundo, mas para nós que cremos não. É a sabedoria e o poder de Deus. Amém? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Feche os teus olhos. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Nós vamos descobrir nessa manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nesse dia, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aplaudir bem forte. Eu quero que você aplauda bem forte, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Toma o teu assento aí, toma o teu assento. O Messias que o mundo ainda espera não era Jesus. Nós já cremos que é o Senhor, nós já temos o nosso Messias. Mas para os judeus, para os gregos, para os romanos, que eram as pessoas da época do Senhor, que eram as mais importantes, os gregos por causa da sua filosofia, por causa da sua sabedoria, e os romanos por causa do seu poder militar. Era nessa época os romanos que tinham toda essa autoridade e conquistava os demais reinos. Então para eles era inconcebível esse Messias bíblico, o Messias que nós cremos. Por quê? O judeu aqui, preste atenção, esperava um Messias com poderes políticos e militares, que pudesse colocar Israel sobre todas as nações da terra. O que é que eles esperavam? Esperavam um Messias conquistador. Mas preste atenção aqui. Se realmente Jesus Cristo fosse essa pessoa que eles queriam, esse conquistador, que iria libertá-los da opressão romana, e depois, será que Israel seria uma nação livre? Será que mais uma vez eles não iriam pecar contra o Senhor e viria outra nação ainda mais poderosa que também iria conquistá-los? Quem está entendendo isso aí? Então não é, amados, simplesmente o Senhor, Ele nos libertar da opressão física. Não é essa opressão que é realmente a opressão maior. Talvez você esteja vivendo em uma opressão. Pastor, é uma opressão no trabalho, é uma opressão na minha família, e eu preciso que Deus ele venha me libertar. Tudo bem, mas antes Ele precisa libertar o teu coração, tirar de dentro de você a mágoa, o ressentimento, tirar dentro de você essa revolta e colocar dentro de você o poder do perdão. Ele perdoar primeiro você, para que você perdoe outra pessoa,
é necessário que primeiro você sinta o poder de Deus dentro de você. Então, para os judeus, Jesus Cristo não era esse Messias, não era o Messias deles. Vamos ver aqui, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 7, e o versículo 31. Mas já havia essas indagações. Eles questionavam: olha, se ele não é o Messias, quem poderia fazer esses sinais? Ele liberta as pessoas que estão debaixo da opressão demoníaca. Ele cura as pessoas, nós estamos vendo. Então, se não é ele, quem seria? Esse seria o questionamento. Olha o que ele diz aqui, ó. Evangelho de João 7,31, ó. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Qual era o questionamento deles? Se ele não é o Cristo, quem será? Se ele liberta as pessoas? Irmãos, algum tempo atrás, um missionário, não recordo o nome dele agora, ele saiu da Europa, era um missionário europeu, que ele também era médico, e ele foi para a África. E lá, ele pregava o evangelho e ao mesmo tempo praticava a medicina. E muitas pessoas ali, ele curou. E quando ele morreu, o corpo dele foi enviado para a Europa, mas o coração dele foi enterrado na África, debaixo de uma árvore, irmãos. E passaram-se alguns anos, foram outros missionários pregar ali. E falaram para eles sobre Jesus Cristo. Olha, ele curava, ele ensinava as pessoas como adorar a Deus. Aí o que eles disseram? Esse Jesus estava aqui, nós vivemos com ele. Ele não curava? Era. Ele não evangelizava? Ele não ensinava sobre Deus? Sim, ele estava aqui. Aí o missionário: não, o Jesus que eu estou pregando é em Jerusalém. Não, mas ele estava aqui. Irmãos, aquele irmão, aquele missionário, ele fez a obra de Deus com tanto zelo, que para esses africanos ele era o próprio Cristo. E outra coisa, você não sabe quando ele morreu. Não, mas ele morreu numa cruz. Não, ele morreu aqui na África. E o corpo dele foi enviado para a Europa, o lugar do seu nascimento, mas o coração dele foi plantado aqui debaixo dessa árvore. Já imaginou, meu amigo? Como esse homem pregava sobre Cristo? Ele fazia, amados, a obra de Cristo. Por isso que nós somos chamados cristãos. É porque nós fazemos a obra de Cristo. Então, para os judeus, não poderia ser ele. Para os judeus, a bênção de Deus era comparada somente a partir da ostentação. Em outras palavras, para você ser abençoado, você teria que ter poder e riqueza. Mas Jesus não mostrou nada disso. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Por isso que eles não aceitaram. Mas ele fazia os sinais. Foi que nós lemos aqui, no capítulo 7, no versículo 31. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Mas olha, ele não tem dinheiro, ele não tem riquezas. Mas será que outro virá que fará mais sinais do que ele? Mas eles não aceitaram, amados. Os judeus queriam um conquistador. Aqui, ainda no Evangelho de João,
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. O segundo ponto aqui, que eles não aceitaram o Senhor, que não entrava na cabeça dele alguém que fosse amaldiçoado por Deus, fosse o Cristo. Aqui, capítulo 1 e o versículo 11. Ele diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3. Então, amados, jamais eles poderiam aceitar alguém amaldiçoado por Deus. Como o Cristo seria esse que foi crucificado como um marginal, um criminoso? Mas o que nós sabemos, amados, é que ele não tinha crime nenhum. As acusações contra ele eram falsas. Os acusadores mentiram a respeito do Senhor para o crucificá-lo, por causa das autoridades judaicas. Capítulo 3, versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Quem encontrou aí? Ele diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pastor, por que ele teria que ser crucificado? Porque a crucificação, irmãos, era a pena maior para o pior crime. Então não entrava na cabeça deles que uma pessoa maldita seria o Cristo. Agora, os gregos eram os intelectuais. Olha o que eles diziam aqui: escarneciam de uma divindade que a seus olhos não tinha sabedoria filosófica e poder para salvar a si mesmo. Eles perguntavam assim: ele não é o Salvador? E por que ele não salva a si mesmo? Por isso que nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando iniciamos, ele diz o quê? Que a sabedoria de Deus para os homens é loucura. Então os gregos, que são os intelectuais, as pessoas que têm sabedoria, eles diziam assim: se ele não salvou nem a si mesmo, como ele pode ser o Salvador? Vamos ver aqui, Evangelho de Marcos. Aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 15, e o versículo 31. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros, e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e o acreditemos. Olhe para mim aqui. Mesmo que o Senhor fizesse o que eles estavam pedindo aqui, que ele descesse daquela cruz, eles iriam crer nele ainda? Não, porque eles eram incrédulos, eles eram do mal, irmãos. Eles tinham seus interesses pessoais. O Senhor não só desceu da cruz, amados, ele fez algo superior. Ele ressuscitou dentre os mortos, depois de 3 dias. E mesmo assim, eles não creram. Então, para os gregos, não entrava na cabeça deles como uma pessoa que não tem poder nem para livrar a si mesmo, como ele vai salvar alguém? E para os romanos, pastor, os romanos tinham certeza que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada. Eles diziam assim: como uma pessoa do mal, porque ele é um criminoso, foi crucificado, como uma pessoa do mal pode salvar alguém? Não entrava também na cabeça deles. Teria que ser uma pessoa de boa reputação, e nós sabemos que Jesus o era. Mas houve, como falei para você, as acusações falsas. Então também para eles, amados,
ele não era o Cristo. Os judeus esperavam alguém com poder, eles esperavam alguém com autoridade, um conquistador, como o próprio Davi. Os gregos esperavam alguém intelectual, sábio. E o Senhor, amados, era a própria sabedoria. Através das parábolas, através dos seus ensinamentos. E não só, amados, dos seus ensinamentos apenas por palavras. Os seus ensinamentos na prática. Ele praticou a sabedoria, amados. E eles não aceitavam. E os romanos também, por causa da má reputação. Para eles, Jesus Cristo não era uma pessoa do bem. Foi o que nós falamos aqui. Alguém lembra onde Jesus ele morou durante 30 anos? Nós falamos aqui. Ele morou durante 30 anos aonde? Em Nazaré. Irmãos, não poderia alguém nobre morar em Nazaré. As pessoas nobres de Israel moravam em Jerusalém. Era inaceitável, amados, que o Cristo, que o Messias morasse em Nazaré. E depois dos 30 anos ele se batizou nas águas e foi morar em Cafarnaum. Inconcebível, amados, para eles aceitarem esse Messias que morava numa cidade desprezível. Era como se ele viesse morar aqui em Fortaleza e ele escolhesse o bairro mais pobre para morar. Como uma pessoa dessa seria alguém nobre? Quando aqueles homens sábios que vieram do Oriente a buscar a criança que teria nascido, que reinaria para sempre, onde eles buscaram pela primeira vez? Buscaram no palácio, em Jerusalém, que para eles era o correto. Mas como nós lemos nessa manhã, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então Deus ele fez tudo ao contrário do que o homem poderia fazer. Então Israel, a palavra diz que eles vão receber esse Messias, o Messias que eles querem. O Messias que eles querem vai se apresentar para Israel com poder, com ostentação, com dinheiro, com riqueza. Aí eles vão aceitar. Mas é o anticristo, não tem nada de bom, ele é do mal. E vai trazer um acordo de paz entre Israel e aqueles que são os seus inimigos. Mas depois de um certo tempo, ele vai mostrar quem ele é. Os judeus, amados, os seres humanos, eles querem esse Messias. Mas nós, que somos a igreja de Cristo, nós já temos o nosso Messias. Diga amém. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então esse Messias, ele vai trazer a paz aparente entre os árabes e os judeus. Aí todos vão se admirar dele. Todos quem, pastor? Nós não lembramos da semana passada, ou foi algumas semanas atrás? Aqueles que o nome não estão escrito no livro da vida. Irmãos, olhe para mim aqui. Só vai aceitar o anticristo aquela pessoa que não tem o Espírito Santo. Amém? Nós sabemos que o nosso Cristo é esse aqui, que morreu como um criminoso, mas não era criminoso. Ele pagou pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Diga amém por isso. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Olha o que ele diz. Mas para os que são chamados, quem são os chamados aqui? Levanta a mão. Levanta a mão aí, você que é chamado, ó. Mas para os que são chamados, tanto judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui no Ceará tem o sabido, não é isso?
Então essas pessoas aqui, elas são as sabidas. Mas a sabedoria de Deus tem aquela pessoa que já entregou a vida para o Senhor, que já reconhece a Cristo como seu Salvador, que está na casa do Senhor e que obedece a palavra de Deus. Bobo, ingênuo, é aquele que se levanta contra o povo de Deus. É aquela pessoa que se levanta contra a igreja. É aquela pessoa que se levanta contra você. Não vai resistir. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Deus, Ele prometeu estar conosco. Amém? Ele prometeu estar conosco. Como está também com o seu povo em Israel. E isso não muda, amados. Então, louco, realmente louco, aqui nós chamamos de doido, né? Doido, amados, é aquele que se levanta contra Deus. O verdadeiro doido é esse. É aquele que desobedece ao Senhor. É aquele que quer ficar longe de Deus. E se ele morre dessa forma, ele vai viver para sempre longe de Deus. É o que está escrito na palavra. Pastor, mas essa palavra é muito dura. O inferno. Pessoa, amados, que não entregar a vida para Cristo, ela não tem salvação. Pastor, mas é muito sério isso, sim ou não? É sério demais ou não? Mas é a palavra de Deus, é a verdade. Então, louco, amados, o verdadeiro louco é aquele que não quer admitir que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus e que reina para sempre. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aplauda forte, bem forte.